Graça e paz, irmãos, amigos, uma vez meditando aqui com vocês na palavra de Deus. Vocês estão amigos, irmãos que acompanham o nosso canal, muito obrigado. E no dia de hoje nós temos como um ponto para analisarmos a questão de tomada de decisões. Estamos passando um tempo de muita luta, de muita angústia. Nós olhamos para o governo, olhamos para as nossas cidades, olhamos para as autoridades. E essas decisões precisam ser tomadas de forma rápida, de forma a trazer um impacto sobre a vida das pessoas. E nesse interim, então, nós temos aqui algo a meditar com os amados neste dia. Tendo como base a Josué, aquele que substituiu Moisés, aquele que foi incumbido de fazer com que o povo de Deus chegasse até a terra prometida. Josué caminha com o povo, luta com o povo, tem vitórias, tem história, tem experiências gigantescas para compartilhar. E aí quem quiser ler o livro de Josué depois, é um livro muito interessante para ser lido. Fica aqui a sugestão. E então Josué, lá no capítulo 24, no verso 1, ele pega e reúne todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciões de Israel, chamou os cabeças dos grupos, das tribos, os juízes, os oficiais, e se apresentaram diante de Deus, para poder então pedir instrução, porque a partir dali Deus ia autorizar que eles tomassem posse daquela terra que havia sido prometida a Moisés. E então todo aquele povo, eles teriam que entrar na terra sabendo já as normativas de como ia funcionar a distribuição da terra, aquilo que devia ser feito naquela terra, e a partir dali então eles deixam de ser um grupo que estava viajando para poder cada um ser proprietário de uma terra, iam ter residência fixa, eles iam governar, eles iam administrar essa bênção que Deus então ia entregar em suas mãos. E Josué então chama todo esse povo e diz a eles, né? No capítulo 24, do verso 15 do livro de Josué, ele diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Notem que ele chama atenção para duas coisas. A partir de agora, cada um vai ter a posse da sua terra, cada um agora vai ter a sua vida individualizada e vai poder fazer o que quiser. As decisões estão em suas mãos. Porém, vocês devem analisar, vocês vão obedecer aos deuses dos vossos pais, ao qual eles serviam antes de nós sairmos para esse lugar que o Senhor disse que ia nos dirigir. Vocês vão servir aos deuses da terra a qual nós estamos habitando. Então cabe ao coração de cada um decidir. Mas Josué já diz então qual é a decisão dele. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu como líder, como chefe dessa tribo que eu vou governar, e juntamente com toda a minha casa, com toda a minha descendência, nós decidimos por hoje que nós serviremos ao Senhor. Amados, a nossa vida, como eu disse no começo, ela é feita de decisões. Nós temos tantas decisões a tomar. E tem sido cada vez mais difícil, porque nós não somos mais dono da nossa vida, né? Tudo influencia o nosso dia a dia, tudo influencia a nossa casa. A educação dos nossos filhos já não somos mais somente nós que ensinamos, né? Se nós deixarmos eles dentro de uma casa, tem toda a mídia, toda a televisão, todo o celular, tem N coisas que vai também dar conhecimento, entendimento, novidade, e nós perdemos então o poder sobre a nossa cara. Mas eu chamo atenção para isso. Como homens responsáveis, mulheres responsáveis, homens e mulheres de Deus, nós precisamos decidir a quem nós vamos seguir. Ao movimento do dia, aquilo que é moda, aquilo que era do passado e que não deu certo, ou aquilo que é hoje e que nós temos que fazer porque todo mundo está fazendo, ou nós temos um Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, que nos traz algo novo, que traz uma motivação nova, que faz assim como fazia com o povo de Israel,
lembrarmos que tem uma promessa de uma terra nova, de um lugar onde não vai haver choro, que não vai haver doença, que não terá dores e principalmente não haverá morte. A decisão, ela está na minha vida, ela está na sua vida, nós somos dono da nossa decisão. O que nós temos que fazer é parar de correr por todos esses lados, por todos esses movimentos e pensar de uma forma o que eu quero a nível de eternidade, não é nem a nível de futuro. Porque o futuro é ali, nós não temos certeza de nada, porém a eternidade, ela tem um Deus que garante ela, né? Aqueles que tiverem o Senhor como Deus das suas vidas, vai ter uma eternidade com Ele. Aquele que tiver qualquer outra coisa, assim como Josué disse, né? Se são os deuses dos seus pais, se são os deuses da terra, se são os deuses da religião, então vocês vão ter que decidir ficar com eles. Agora, o céu, só existe um que promete o céu. O céu é do Senhor. E para poder ir ao céu, o Senhor diz que tem que entregar a sua vida a Ele e aceitar Jesus Cristo como aquele que pagou o preço do nosso pecado, como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa decisão é ímpar e ela tem que ser tomada em vida. E decisão é algo que no passado era algo levado mais a sério. Hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo é relativo, né? Tudo é permitido, tudo é proibido, já não há mais consenso, né? E todos vão aí embolados, pulando, sem ter noção daquilo que faz e sem ter convicção daquilo que crê, né? O Senhor, quando tinha lá o véu que separava nós do próprio Deus, que nós tínhamos que levar nossas ofertas ao sacerdote, para que o sacerdote então falasse com Deus e fizesse o sacrifício para que nós tivéssemos o perdão de Deus, o Senhor rompeu com aquilo tudo. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Hoje nós podemos, em oração, de uma forma contrita, dentro do nosso quarto, andando de bicicleta, andando pelo caminho, na rua, no campo, aonde estivermos. Se quisermos falar com o nosso Deus, é somente de uma forma humilde se colocar diante dele. Ele vai ouvir as nossas orações, ele vai ouvir as nossas reclamações, ele vai ouvir as nossas perspectivas, os nossos sonhos, e a palavra de Deus garante que ele é conosco e que ele vai nos ajudar. Mas herança de Deus só pode ser repartido com filhos de Deus. Aqui na terra nós não pegamos herança dos pais de outras pessoas. E assim o céu também, como herança, só pode ser distribuído para quem é filho. E para ser filho de Deus é preciso ter o Senhor como o seu Salvador. E Deus mandou Jesus, né? Jesus homem, para morrer naquela cruz e pagar o preço do nosso pecado, para depois ressuscitar como Deus, para poder nos dar o livre acesso. E então, meus amados, meus irmãos, meus amigos, pense nisso. Nós queremos uma liberdade em Deus ou queremos uma escravização numa religião, numa política, no modelo social, num costume da terra? O que nós queremos? Josué, ele diz para o povo: se vocês quiserem olhar para a eternidade, tomem a decisão com o Senhor. Eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Então, meus queridos, que nesse dia, que nós possamos lembrar disso e colocar a nossa casa diante de Deus, a nossa família diante de Deus, o nosso trabalho diante de Deus e pedir que o Senhor então nos abençoe. Que Deus ricamente te abençoe. Compartilhe o nosso canal com outras pessoas. Que essa palavra possa fazer sentido na tua vida. E se faltar entendimento, peça a Deus que Ele vai te dar. Que Deus ricamente te abençoe. Amém?